Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos, né? Mais um encontro, mais uma aula. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo, né? Falamos da vida, da infância de Jesus, né? Da vida pública, da vida oculta de Jesus. E agora nós estamos falando da vida pública de Jesus, né? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pelo dom da nossa vida, pedir que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para que nós possamos acolher a verdade que liberta, a verdade que cura. Por isso que o Espírito Santo sobre nós, nos capacitando, fazendo nós conhecermos cada vez mais Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a Santíssima Virgem possa interceder por nós, nos cobrir com o seu manto sagrado e protetor, juntamente com São José. E que São Miguel Arcanjo também possa nos defender nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Isso aí, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos, né? Mais uma vez. Nós estamos, né, dando continuidade à nossa crise pelas videoaulas. Infelizmente a gente não pode se encontrar, né? Acredito que esse ano as pastorais não vão funcionar, né? E muitas pastorais até paradas. Nós, pela graça de Deus, temos pelos vídeos, né? Acredito, infelizmente, que nem todos assistem, né? Mas você que assiste, que é fiel aos vídeos, que busca Jesus Cristo, parabéns para você, né? A palavra ensina isso, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus vem e se aproxima também de nós, né? Então vamos pegar o nosso catecismo. Nós falamos semana passada sobre até o reino de Deus está bem próximo, né? Então hoje a gente vai falar sobre os sinais do reino de Deus e as chaves do reino, né? Lá no parágrafo do catecismo 547. Os sinais do reino, né? Os sinais que Jesus operou, os sinais que Jesus fez para anunciar ao povo que o reino de Deus está próximo, né? Que o reino de Deus já se faz presente no meio deles. Então, no parágrafo 547, Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais que manifestam que o reino está presente nele. Atestam que Jesus é o Messias anunciado, né? Então as pessoas já começaram a ver pelos sinais que Jesus estava fazendo que ele era o Messias, né? O Messias, o anunciado, né? O judeu, ele foi prometido a eles um Messias, um rei que ia libertá-los das escravidões, né? Dos povos que, no entanto, naquele momento era o Império Romano que escravizava, né? O povo judeu ali, não escravizava, né? Mas estava sob o domínio do Império Romano, né? Então o povo judeu esperava por esse Messias. E o povo judeu espera esse Messias até hoje, né? Esse Messias que vem sobre as nuvens, né, com grande esplendor. Mas esse Messias para nós católicos, cristãos, né, já veio, que é Jesus Cristo, né? E muitos abraçaram, né? E muitos compreenderam, e muitos acreditaram que Jesus é esse Messias. 548. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou, né? Convidam a crer nele. Aos que a ele se dirigiam com fé, concedem o que pede, né? Quantas pessoas que com fé, quando se dirigia a Jesus, com fé, né? Conseguiu aquilo que queria, né? Aquele centurião que veio pedir Jesus, né? Que viesse curar o seu servo, né? Aquele centurião, né, era um soldado romano, né? O que é um centurião? O centurião é um homem que toma conta de uma centúria, né? Centúria eram 100 homens. O Império Romano ia distribuindo os seus soldados em todo o reino, em todo o império, para que os soldados mantessem a ordem, né? Mantessem a paz. Então esse centurião tinha um servo que ele amava muito, gostava muito,
e falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Dizei uma palavra e meu servo será curado. E Jesus disse que nem em Israel tinha encontrado uma fé como naquele homem. Então a fé moveu o coração de Jesus a curar o servo daquele centurião. Né? Assim os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus. Eles podem também ser ocasião de escândalo. Os milagres de Jesus podem ser também ter ocasião de escândalo para algumas pessoas que não acreditam. Né? Não se destinam a satisfazer a curiosidade e os desejos mágicos. Né? Quando Jesus foi preso, Herodes, né, ali, queria, o filho de Herodes, né, queria que Jesus fizesse milagres, né, que fizesse milagres para ele ali. E Jesus ficou olhando para a cara dele, nem deu nem importância, não deu crédito do que ele estava falando, né, porque ele não queria ver milagres porque ele acreditava, ele queria porque ouvia falar de Jesus, né, e só queria apenas ver os milagres, né, não tinha fé, não acreditava, como se pensando que Jesus fosse um mágico, né. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Acusam-no até de agir por intermédio dos demônios. Né? Jesus libertando as pessoas, fazendo milagres, as pessoas pelo poder de Boizebu, quer dizer, é poder dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus, olha, como é que um demônio pode expulsar outro demônio? Se um reino é dividido, esse reino está acabado. Né? Mas se eu expulso, Jesus diz, né? Mas se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, o reino de Deus se faz presente no meio de vós. Jesus fala isso para eles. Então Jesus fez maravilhas, até ressuscitar pessoas Jesus fez no meio deles. Né? Ali quando Jesus ressuscitou Lázaro, no meio da multidão, e muitos daqueles sumos sacerdotes que não acreditavam, né, viram Lázaro depois de 4 dias morto. E Jesus ressuscita Lázaro, mesmo assim eles não acreditaram. Né? Então, como existia naquela época um homem de coração duro, também existe hoje pessoas de coração duro. Jesus fez milagre na vida de tal pessoa. Não acredito. Né? O sumo sacerdote com Jesus na cruz, né? Desce da cruz, aí vamos acreditar que tu és o Messias. Será que eles iam acreditar que Jesus era o Messias se Jesus descesse da cruz? Eles viram Jesus fazer tantos prodígios, tantos sinais, mostrando para eles que o reino de Deus se fazia presente e eles não acreditavam. Né? Eles não iam acreditar porque não queriam acreditar. Né? 549. Ao libertar certas pessoas dos males terrestres, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus operou sinais messiânicos. Né? Eram os sinais que acompanhavam o Messias. Né? O Messias é aquele o enviado, o ungido. Né? Não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra. Né? Jesus não veio para acabar com todos os males da terra. Né? Jesus não acabou com a fome. Jesus não acabou com as doenças, com o sofrimento. Né? Jesus não acabou com tudo. Mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado. Jesus veio para acabar com o pecado. Né? Para nos tirar do jugo do pecado. Né? Que os entrava em sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. Né? Então o pecado fazia a gente ser escravo. Nós não estamos mais sob o jugo da lei, né? Mas estamos debaixo da graça. A mão de Deus, a graça de Deus que nos é dada através dos sacramentos, né? Que nos servem para a nossa santificação, principalmente o sacramento da confissão, que apaga os nossos pecados, né? Que nos traz de novo a estar estado de graça. E assim, estado de graça, comungar o corpo e o sangue do Cristo na Santa Missa. Então são um dos sinais do reino, né? Os sinais, os milagres, as palavras que Jesus fazia, né? São esses sinais que mostravam que Jesus era o Messias, o ungido, né? Aquele que enviado da parte de Deus. Agora as chaves do reino, né? Quem tem essas chaves do reino? O que é uma chave, né? Quem tem o poder de dar as chaves, né? Jesus deu essa chave aos apóstolos, né? Mais precisamente a São Pedro, né? O que tu ligares na terra, eu ligo no céu. O que tu desligares na terra, eu desligo no céu. Né? A chave tem esse poder de ligar, de abrir e de fechar. Né? Lá no Antigo Testamento tem uma passagem bonita que fala isso. Né? A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Né?
Então, no parágrafo 551, né, as chaves do reino. Desde o início de sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de 12 para estar com ele e para participar de sua missão. Dá-lhes participação em sua autoridade e envia-os a proclamar o reino de Deus e a curar. Né? Lá em Lucas 9:2 está dizendo isso. Né? Então, qual é o plano de salvação do Pai? Né? O Pai envia o Filho e o Filho envia a igreja. Né? Esse é o plano de salvação do Pai. Né? O Pai envia o Filho e o Filho envia a igreja. Jesus fala assim, né? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então olha só a responsabilidade que a igreja tem, né? De proclamar o reino, de anunciar o reino no meio de Deus. Né? Aqui no parágrafo 541, já no finalzinho do parágrafo 541 está dizendo isso, né? Esta reunião é a igreja, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. O que é o germe? É semente, né? Então o reino de Deus começa aqui com a igreja. Então sem igreja não existe reino dos céus. Porque a igreja é o início, essa semente que é plantada, né, aqui na terra, no nosso coração, para que o reino se estabeleça, para que o reino cresça. O reino de Deus se implanta através da igreja. É através da igreja que o reino de Deus se implanta. Né? Através da doutrina, através dos sacramentos, através da graça de Deus, que é proclamada, que é anunciada pelos santos, pela igreja, pelos papas, pelos nossos bispos, pelos padres. Né? Aí continua no 551. Né? Disponho para vós o reino, disponho que eu entrego, Jesus dizendo, né? Eu entrego para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino. E vós senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em Lucas 22, 29 ao 30. Né? Então, os 12 tribos de Israel. Né? As 12 tribos de Israel tem o nome dos 12 filhos de Jacó. Né? As 12 tribos de Israel que formam o Estado de Israel. Então, assim, as 12 tribos de Israel foram como se fosse a igreja do Antigo Testamento. E Jesus escolhe 12 homens para formar a sua igreja, como fosse a plenitude dos 12 tribos de Israel. Né? Jesus entrega isso para eles. Né? Lá em Lucas 12, 32, a palavra. Lucas 12, 32 está dizendo assim, Jesus dizendo para os apóstolos, né? Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Olha que palavra bonita, né? Foi agrado do Pai, a vontade do Pai dar-vos o reino. Olha a responsabilidade que a igreja tem, né? A igreja não tem responsabilidade, não tem que agradar homens poderosos, governos, países. A igreja tem a missão de agradar a Deus, né? E porque foi do agrado de Deus dar-nos o reino. E a igreja é o início desse reino. Para nós que somos católicos, que amamos a igreja, nós vamos estudando, né? Vamos conhecendo um pouco a história da igreja, dos santos, e vemos como é a manifestação do reino na vida dos santos, que coisa espetacular, né? Os santos que doaram as suas vidas. Então foi do agrado do Pai, dá-vos o reino, né? O Pai envia o Filho envia a igreja, né? Como eu falei, né? O Pai é o seu plano de salvação de Deus, né? Deus Pai envia o seu Filho para anunciar e o Filho envia a igreja. Então a igreja hoje, nesses 2000 anos, é o braço de Cristo, né? Estendido sobre a humanidade, né? Que tenta, que leva, que luta para levar os homens, né? E as mulheres e o ser humano a esse reino do Pai. E Apocalipse 21:14 é uma palavra também muito bonita. Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse 21.
achar aqui, Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 14. Está dizendo aí, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Então a cidade, a Nova Jerusalém descida do céu, né? Apocalipse dizendo isso, né? Que a noiva do Cristo, né? A igreja descida do céu, aquela cidade morada, né? Porque as cidades antigas eram todas moradas, né? Com muralhas enormes em volta para que possam ser protegidas, né? Então, está dizendo aqui, até mesmo aqui no versículo 12, para a gente entender melhor. Tinha grande e alta muralha com 12 portas, guardadas por 12 anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao centro, 3 portas, ao sul, 3 portas, e ao ocidente, 3 portas. Essas portas para os 4 cantos do mundo, né? A igreja que anuncia o evangelho nos 4 cantos do mundo, né? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos, né? Então essa igreja tem um fundamento dos 12 apóstolos. O que é fundamento? Aquelas sapatas enormes que precisam de profundidade, né? Que segura o prédio, né? Se não tiver essas sapatas, não tiver esses fundamentos, o prédio não se sustenta. Então a igreja tem esses 12, os 12 apóstolos, né, que sustentaram, né? Se hoje nós sabemos que Jesus existiu, se hoje nós sabemos que Jesus realmente ressuscitou, é a vida dos 12 apóstolos. A gente pega o Atos dos Apóstolos e vê o que o Espírito Santo fez com os apóstolos. Aqueles homens eram homens ignorantes. Aqueles homens jamais poderiam inventar que Jesus, que um ser humano, que Deus, né, tinha ressuscitado. Porque eles também não acreditavam, né? O povo da época não acreditava nessa ressurreição. E eles foram obrigados a acreditar porque viram o Cristo ressuscitado e deram suas vidas. Então, a passagem no Apocalipse, que São João e São Pedro foram presos pelos judeus. E o sumo sacerdote disse para eles, se vocês continuarem falando disso de Jesus, nós vamos mandar matar vocês. São Pedro disse, né? Jamais podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Olha só. Jamais nós podemos deixar de dizer daquilo que vimos e ouvimos. Nós somos testemunhas disso. Vocês podem matar a gente, vocês podem bater na gente, a gente não vai deixar de falar. E foi exatamente o que aconteceu. Foram mortos por falar de Jesus, né? (552) No Colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar, né? Toda vez que é citado o número dos 12 apóstolos na Bíblia, Simão Pedro, né? É o primeiro nome que parece, né? Simão, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, né? Simão é aquela pessoa que significa aquela pessoa mole, inconstante. Pedro é aquela pessoa firme na fé, né? Ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Mateus 16, né? Jesus, capítulo 16, Jesus pergunta para os apóstolos: Quem diz os homens que eu sou? Quem diz os homens que eu sou? Quem é o Filho do Homem? Os apóstolos falam: Senhor, um diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és João Batista, outro diz que é um dos profetas. E Jesus perguntou para eles: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro tomou a palavra: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou muito feliz com isso e falou: Tu és Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Continuando, olha só, no 552. Nosso Senhor lhe declara nessa ocasião: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? A igreja católica é edificada por Cristo, né? através de Pedro, né? Essa pedra viva. E as portas do inferno nunca poderão prevalecer contra ela. Né? Jesus profetizou, meus irmãos, isso, olha só que coisa maravilhosa. Debaixo do altar principal da Basílica de São Pedro, né? O altar ali do Papa, lá no subsolo existem as catatumbas, né? Onde muitos papas são enterrados. Em 1960 e pouco, na década de 60, aconteceu um pequeno terremoto lá no Vaticano e viram que existia um túmulo ali. Olha só, existia um túmulo e a igreja permitiu
que se enfiasse uma sonda com a câmera e fosse naquela profundeza para ver o que tinha ali. E ali viram que existia um cadáver ali, e escrito em grafite: aqui está o apóstolo Pedro. Então Jesus diz o que Jesus disse lá atrás, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja viveu quase 2000 anos celebrando a Santa Missa em cima do túmulo de São Pedro. Todos os papas celebrando a missa em cima do túmulo de São Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E do altar, do altar do Vaticano ali, que é o altar principal da igreja, né? O altar do Papa. No subsolo está ali o túmulo de São Pedro, né? Então Jesus profetizou isso, né? Por quê? Porque o imperador Constantino mandou construir a Basílica de São Pedro em cima do túmulo de Pedro, né? Porque já entendia isso, né? Que Pedro morreu ali crucificado em Roma, e Constantino, o primeiro imperador cristão, quando se converteu, ele fez essa Basílica de São Pedro em cima do túmulo de Pedro, né? E muitos cristãos passaram talvez muitos anos sem descobrir isso, né? E Deus vem revelar isso agora, no fim dos tempos, para nós, para que fortaleça a nossa fé, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lá em João capítulo 1, no versículo 42, Jesus, quando vê Pedro a primeira vez, né? Quando André levou Jesus a Pedro, Jesus olhou para Pedro e falou: tu serás Kefas, serás, né? A palavra, esse verbo está no futuro, né? Serás, pedra, Kefas, né? Que em hebraico quer dizer pedra. Então Jesus profetizando lá atrás, primeiro dia que encontrou com Pedro: tu serás Kefas. E Jesus aqui, em Mateus 16, Jesus diz isso: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Né? Esse minha é um pronome possessivo, né? No singular, a minha igreja. A igreja é de Cristo. Nós devemos amar a igreja por Cristo. Se existem escândalos na igreja, se existem padres, bispos, até papas que não foram fiéis à igreja, nós não devemos nos escandalizar por isso, né? Porque nós devemos amar a igreja por Cristo. Eu amo a igreja por Cristo, porque Cristo é aquele que fundou a igreja, porque em Cristo não há falsidade, em Cristo não há mentira, em Cristo não há erro. Nós devemos amar a igreja por causa de Jesus Cristo. Cristo, pedra viva, garante sua igreja, construída sob Pedro, a vitória sobre as potências de morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Né? Aí, no último capítulo de São João, acho que no capítulo 21 de São João, o último capítulo, está dizendo lá, quando Jesus encontra Pedro, depois da ressurreição, São Pedro e os apóstolos foram pescar, né? Voltar à vida antiga, porque ficaram desanimados. O Senhor morreu e eles continuaram ainda não acreditando. Jesus aparece para eles e Jesus chama Pedro no canto e fala: Simão. Aí já não chama Pedro, né? Chama Simão. Tu me amas? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te gosto. Aí Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Jesus fala isso 3 vezes para Pedro, né? Confirmando o ministério petrino de Pedro ali, né? Com o Papa Francisco são mais de 260 papas, né? E São Pedro foi o primeiro papa da igreja, né? Todos eles são Pedro, todos eles são essa rocha firme que levam a igreja pelos caminhos deste mundo, né? Em Lucas 22, Evangelho de São Lucas 22, 31, está dizendo uma coisa muito importante sobre São Pedro. 22, 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, do versículo 31 a 32. Olha o que está dizendo aí sobre Simão Pedro. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus dizendo para Simão, né, para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Né? O que é peneirar como trigo? Né? Antigamente, pegava o trigo, esfarelava ele, né, e jogava para cima para que a poeira tirasse, para que o vento tirasse a palha. Né? Você separar a palha do trigo. Né? E Jesus falando isso, que Satanás queria te peneirar, Pedro, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, né?
e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. A nenhum outro apóstolo Jesus fez isso, gente. A nenhum outro apóstolo Jesus fez o que falou para Pedro aqui. Eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça, Pedro, para que você possa confirmar os seus irmãos. É isso que Jesus fala nesse último capítulo de São João lá. Apacenta os meus cordeiros. O que o Papa faz nos países? Quando o Papa veio aqui no Brasil, vai em outros países, ele vai confirmar os cordeiros, que são os bispos, e confirmar as ovelhas, que somos nós. Né? Apacenta os meus cordeiros, confirma os meus irmãos, né? Para que a tua confiança não desfaleça. Né? Essa rocha visível, né, da igreja, que é o papado, né? Esse papado que tem transformado nesses últimos tempos, desde 1870, quando a Igreja Católica perdeu todos os seus 40 mil quilômetros quadrados que tinha o Estado do Vaticano, né? Que foi usurpado, né, por Manuel Victor, o império do reinado italiano, né? E hoje a igreja tem meio quilômetro quadrado, né? Então, quando a igreja perdeu a sua riqueza material, ela cresceu na sua riqueza espiritual, porque desde lá até hoje todos os papas são santos. Desde 1800, claro, antes também, mas quando a igreja perdeu assim a sua riqueza em matéria e ficou ali naquele estadozinho do Vaticano, a igreja ganhou em santidade. Olha só os últimos papas que nós tivemos, todos os santos que viveram, que souberam governar a igreja, amar a Deus e confirmar a cada um de nós, né? – 553. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Olha só a autoridade que Jesus está dando. Para que você dá a chave da sua casa? Você dá a chave da sua casa porque você confia, né? Então olha só a confiança de Jesus. Jesus conquistou a nossa salvação na cruz e agora deu, ó, aqui está, a igreja deu para a igreja, ó, aqui está o bilhete, aqui está a chave do reino. O que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. O que vocês desligarem na terra, eu desligo no céu. Olha a autoridade que Jesus deu à igreja. Olha a autoridade que Jesus deu à igreja, né? Aos apóstolos, a São Pedro, para que eles possam governar a igreja, levar a igreja até os confins, até o último dia, para salvar almas. Né? O poder das chaves designa autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confiou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. Foi a passagem de João que eu falei. João, Evangelho de São João, capítulo 21, do 15 a 17. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, né? Absolvição, pronunciar os juízos doutrinais, né? Então, quando a igreja fala sobre uma doutrina, quando a igreja ensina algo, aquilo é verdade no céu, porque a igreja diz se aquilo é verdade, como por exemplo, a igreja celebra o dia do nascimento do Senhor, dia 25 de dezembro, então o céu celebra dia 25 de dezembro. A igreja celebra a Imaculada Conceição de Maria, né? O dia da Concepção Imaculada de Nossa Senhora, dia 8 de dezembro. O céu também celebra dia 8 de dezembro, porque a igreja fixou isso aqui. Então, quando a igreja fixou a data da Páscoa, quando nós celebramos a Páscoa, o céu também celebra a Páscoa. Então, olha a autoridade que a igreja recebeu do Cristo, né? E tomar decisões disciplinares na igreja, né? Todas as decisões disciplinares que a igreja toma através do Código de Direito Canônico é dado porque o Papa recebeu essas chaves, né? Recebeu essa autoridade, os bispos receberam essa autoridade, né? Jesus confiou essa autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente de Pedro, o único ao qual fixou explicitamente as chaves do reino, né? Lá em Lucas 10:16, né? É um evangelho que eu gosto muito, né? Jesus dizendo aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Olha só, gente, que palavra bonita. Jesus dizendo para os apóstolos, Lucas 10:16: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, quando eu e você não ouvimos a igreja, nós não estamos ouvindo a Jesus. Jesus que falou isso. Pega lá na sua Bíblia, lá, Lucas 10:16, está escrito assim:
Quem não ouve a igreja não ouve a Cristo. Quem não rejeita a igreja, rejeita a Cristo. E quem rejeita a Cristo, rejeita aquele que enviou Cristo, que é o Pai. Né? O Papa tem esse carisma, né? O dogma da infabilidade. Lá no parágrafo 891, você vai ler lá que o Papa tem essa autoridade. Ele não erra. O Papa não tem como errar, né? Em matéria de fé e de moral. Fé é o que eu devo acreditar. Moral, como deve ser o nosso comportamento. Agora, a opinião que o Papa possa dar sobre ciência, se existe vida dos planetas, o Papa pode errar. Agora, sobre fé e moral, o Papa não erra. Por quê? Porque o Espírito Santo o acompanha. Nunca um Papa que proclamou um dogma, né, foi desmentido pelo seu sucessor depois. O Papa tal falou isso, é mentira. Nunca, gente, em 2000 anos de história da igreja, nunca um Papa revogou um dogma que um Papa anterior fez. Nunca existiu isso em 2000 anos de história de igreja. Isso é uma graça. Né? Isso nos traz a gente ser confiante na fé, ser confiante para viver a palavra de Deus, né? Viver os caminhos de Deus. Você anda por uma doutrina, você vive uma doutrina que você confia, né? Porque Deus deu essa autoridade à igreja. Tá? Então, meus irmãos, por hoje é só, né? Já tem 30 minutos, que nós possamos cada vez mais estudar, né? A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Que esses parágrafos que eu passei para vocês, que vocês possam ler depois devagarzinho, ver as passagens bíblicas que eu disse, tá? E ver esses sinais do reino, né? Nós já estamos fazendo parte desse reino, que é a igreja. Precisamos estar em estado de graça. Se você ainda não se confessou, procura a confissão com o padre. Pega a sua senha lá na igreja para que você possa participar da Santa Missa. Não fique sem a Santa Missa. Se você pode ir na Santa Missa, né? Se você não está no grupo de risco, se você não está gripado, vá à Santa Missa, vai comungar Jesus, porque Jesus te espera. Amém? Que Nossa Senhora possa abençoar a sua vida, possa abençoar os seus desejos, possa abençoar os seus sonhos, possa te abençoar esse final de semana, que você possa ser mais cheio da graça de Deus, que você possa abrir o coração para que Jesus possa tocar profundamente e fazer a mudança. Né? Deixe que o Messias transforme a sua vida através dos sinais. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.